Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História. Então, na nossa aula de História hoje, nós vamos ver as mudanças que acontecem nos bairros ao longo do tempo, com o decorrer do tempo. Nós estamos falando de bairros, no capítulo 1, no capítulo 2, Continuamos falando de bairro no capítulo 3, sobre também paisagens e as mudanças que ocorrem com o decorrer do tempo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens de alguns bairros de Venda Nova, antigamente e como está atualmente. Então, olha aqui, bairros da região de Venda Nova, mudanças ocorridas com o passar do tempo. Então, vou passar aqui para vocês. Então, olha lá, história dos bairros. Então, nessa primeira imagem aí, você pode ver como era a rua Padre Pedro Pinto, há muitos e muitos anos atrás, E na imagem da direita, quando começou a asfaltar o bairro, quando começou a povoar, vieram mais pessoas para morar aqui. Na primeira imagem, olha aqui, você observa, só uma casinha aqui, ó, e lá ao fundo mais algumas casas, mas pouquíssimas casas. E aqui, na imagem da direita, o bairro já está bem mais povoado, Já está crescendo a população do bairro. Então, essa imagem aí é da rua Padre Pedro Pinto, Aqui de uma vista aérea, tá? Da rua. Aqui é a matriz de Santo Antônio. É aquela igreja onde tem aquela escadaria azul grande, No início da Padre Pedro Pinto aqui, Venda Nova. Aqui também uma imagem aérea do bairro, Bem antiga. Olha aqui, só a avenida principal aqui, ó, Padre Pedro Pinto. Aqui a matriz que eu falei para vocês, olha, a matriz de Santo Antônio, bem aqui, Tá aparecendo aqui ao fundo. Aqui uma imagem aérea também, de Venda Nova. Aqui já é a rua Padre Pedro Pinto, no ano de 2005. E a imagem de baixo é o bairro Rio Branco, que faz parte dos bairros da região de Venda Nova, no ano de 1986. Aí aqui está falando de alguns bairros, olha, o bairro Mantiqueira, que é onde fica o Sesc, Jardim dos Comerciários, onde moram muitos nossos alunos, Maria Helena, São Paulo, bairro Lagoa, Lagoinha, são bairros de ocupação muito recente. Então, estes são um dos bairros mais recentes, de ocupação mais recente de Venda Nova. Os terrenos dessas áreas são ainda muito acidentados. Além disso, falta melhorar infraestrutura. Lembra a palavrinha infraestrutura? Que eu falei com vocês que a infraestrutura é para melhorar a qualidade de vida dos moradores de uma região, Então, olha aqui a palavrinha infraestrutura. Vou até colocar ela aqui de vermelho, para a gente não esquecer. Para o saneamento básico. Até a década de 1980, muitos desses bairros, estes bairros que Mantiqueira, Jardim dos Comerciários, Maria Helena, eles não tinham abastecimento de água total, as suas ruas ainda estavam sem pavimentação, ou seja, eram ruas ainda sem asfaltamento, ou com parte, sem pavimento. Algumas ruas tinham pavimentação, outras não. Esses bairros reúnem uma população de baixa renda que progressivamente, ou seja, com o passar do tempo, está ocupando grande número de lotes na região. Então, com o passar do tempo, as pessoas estão mudando para este bairro. Isso, até 1980, ainda o saneamento básico era pouco. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia o bairro já teve muitas melhorias de infraestrutura para a população desses bairros, Já melhorou bastante. Aqui, ó, na esquina da minha casa, lembra que eu falei com vocês que eu moro aqui perto da Almeida Venda Nova? Este casarão é aqui na esquina. Aqui é a foto, então, da rua, Esquina da rua Boa Vista, esquina com Padre Pedro Pinto. Aqui fica a Casa Azul e Branco, como é conhecida. Essas fotos foram tiradas pela administração da regional de Venda Nova, na mesma época, quando aqui foi indicado para ser o centro de referência e memória da comunidade, este casarão. Aqui, como era antigamente. E olha como está o casarão atualmente. Se você passar de carro, de ônibus, você vê esses vidros bonitos aqui, com imagens de antigamente, aqui, que retratam a história de Venda Nova.
aqui, né, a parte da frente da rua Boa Vista. E essa parte aqui, ó, fica na virada para Padre Pedro Pinto. Essa parte aqui é na esquina aqui, ó, da Boa Vista com Padre Pedro Pinto, do casarão azul e branco. Em 1965, começou, gente, o início das atividades do Hipódromo Serra Verde, no bairro Serra Verde, que também faz parte, né, da região de Venda Nova. Aqui, né, começou a construção, né, da regional de Venda Nova. Aqui é uma vista aérea da Avenida Vilarinho. Aqui já é hoje em dia, atualmente. E aqui os problemas, né, que têm acontecido constantemente na Avenida Vilarinho quando chove. Então, por que eu trouxe essa imagem? Porque mesmo que um bairro foi planejado, pode acontecer, né, de acontecer algum problema que teve algum planejamento inadequado, né? Ou também pode acontecer, como nós vamos ler daqui a pouco no livro de história, que foi planejado de uma forma, mas que não esperava que ocorresse outros fatores. Então aqui, né, as constantes chuvas, né, que têm acontecido, e a Avenida Vilarinho fica inundada, como vocês já estão acostumados a ver. Aqui a limpeza, né, depois de uma chuva na Avenida Vilarinho, né, aquele muro ali da estação do shopping, estação do metrô, aqui Avenida Vilarinho, né, as pessoas limpando depois de uma chuva. Aí a estação do metrô inundada, né? E aqui algumas imagens recentes. O shopping estação, né? A imagem aqui lateral dele. O Sesc Venda Nova aqui no Mantiqueira. Aqui a área interna, né, do Sesc. A área de dentro do Sesc Venda Nova. A estação BH Bus, né? Aqui embaixo é o restaurante popular, né? Aqui a rampa dá acesso à estação. E tem até um posto de saúde aqui do lado do restaurante popular. O nosso colégio, olha aqui. A estação, aquela caixa d'água que nós vemos sempre, né? E aqui o nosso colégio. E aqui a parte de dentro da estação. E aí eu coloquei sobre outros locais também de Belo Horizonte. Por exemplo, aqui é a Praça 7, lá na Avenida Afonso Pena, no ano de 1954, né? Aqui é onde vai ser o pirulito da Praça 7 posteriormente. Vamos ver o próximo. Aqui é a Praça Raul Soares, em 1960. A Lagoa da Pampulha, na década de 40, 1948. Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre planejamento. Então aí foi para vocês verem as imagens, para a gente discutir sobre planejar. Planejar, eu planejo algo para eu ter uma meta, para eu ter um objetivo, né? Por exemplo, eu vou planejar o almoço de amanhã. Então, eu vou separar, vou tirar a carne do congelador lá para as 9 horas da manhã, né? Vou separar a verdura que eu vou fazer para começar a planejar o almoço. Para quando for meio-dia, meio-dia e meio, o almoço está pronto, né? Eu não posso meio-dia e meio pensar, o que eu vou fazer hoje para o almoço, né? Com as carnes tudo congelado, não escolhi a verdura, não preparei o arroz, não preparei o feijão. Então, eu preciso ter um planejamento para tudo que eu vou fazer na vida. E na página 68 do livro, fala aqui, ó, planejando para viver melhor. E fala justamente isso. Porque na aula passada, nós vimos o bairro da Mangueira, lá no Rio de Janeiro, que não foi planejado, né? As casas foram sendo construídas bem próximas umas às outras. E aí, o bairro foi ficando, além de não ter ficado algo legal de se ver, bonito, ele não foi planejado, né? E aí trouxe consequências, né? De saneamento básico, de iluminação, do crescimento populacional, muitas consequências para aquele bairro. E, gente, o planejamento é para um bairro ficar melhor.
para a infraestrutura do bairro ser adequada. Coleta de lixo, iluminação pública, né? Um posto de saúde, escolas, né? Escolas públicas. Tudo isso precisa ser planejado, né? Quando se pensa em um bairro. E para a turma 302, eu já tinha deixado aqui as questões 7 e 8. E a turma 301 nós vamos fazer juntos. E 302 nós vamos corrigir. A questão 7 e 8 da página 68. A questão 7 fala assim: com que finalidade planejamos algo? Então você vai colocar: nós planejamos algo para alcançar uma meta, para alcançar um objetivo, para saber o que fazer. Questão 8. Apresente 2 situações em que você participou ou acompanhou do planejamento de algo, né? Essa resposta é bem pessoal, né? Você pode planejar, por exemplo, uma festa de aniversário, né? De um irmão, de um primo, de alguém da sua família, ou mesmo ajudar a mamãe a planejar uma festa do seu aniversário. Pensando em conjunto, né? O que é que nós planejamos juntos? Nós planejamos os combinados da nossa turma, né? Nós planejamos na primeira semana de aula, né? O que é que vale, o que é que não vale, o que é que vai ser legal, o que é que não vai ser legal, para a gente ter uma rotina adequada em sala de aula. Então, nós planejamos os combinados da turma. Planejamos, né? Todo ano nós planejamos, né? Juntos com a direção da escola, com a coordenação, com os professores, o espetáculo que a gente faz no final do ano. Então, essa resposta é pessoal. Você pode pensar em planejamento enquanto família, enquanto conjunto, né? Na escola, ou um planejamento para você mesmo. Então, lá embaixo, na página 68, eu queria ler aqui o parágrafo que fala assim, ó: conseguimos concretizar muito do que planejamos, mas também há situações em que precisamos agir de maneira diferente de como foi pensado inicialmente. E ainda outras que ocorrem sem que nunca tenhamos planejado, ou mesmo sem que tenhamos pensado sobre elas. Por que eu li este parágrafo? Por quê? Nós estamos vivendo uma situação que nós não planejamos, né? No final do ano passado, como todos os anos, né? A gente senta com os professores, a coordenação, a direção, nós fazemos o calendário da escola, fazemos o planejamento para o ano seguinte, né? E lá no planejamento, não tinha lá: em março vai acontecer uma pandemia mundial e vamos ficar em isolamento. Não tinha isso, então é algo que nos pegou de surpresa. E, né, pegou as escolas no geral de surpresa, pegou as famílias de surpresa. Então é algo que a gente precisa estar adaptando. Não estava planejado, né, ter aula por videoaulas. Não estava planejado que fosse assim, né? Mas aconteceu uma pandemia, aconteceu um isolamento social. Então algo que nós planejamos teve que ser modificado. Então, o que eu quero falar para vocês? Às vezes o planejamento, né, não sai de acordo com o que planejamos. Mas mesmo assim, a gente precisa planejar, do que não ter um objetivo, não ter uma meta, não saber o que fazer, né? Não é legal. A gente precisa saber onde, né, que objetivo queremos, o que queremos alcançar, né? Nós queremos alcançar um aprendizado eficiente. Então, a gente precisa planejar, né? Estudar 1 hora por dia, né? Rever o conteúdo que foi dado, fazer revisão em casa, né? Pedir ajuda, perguntar, né? Se tiver alguma dúvida, mandar um WhatsApp para a professora, perguntar para a professora, responder a dúvida. A gente precisa fazer um planejamento. Então, o mesmo também acontece com os bairros de uma cidade. Aí lá na página 69, fala que os bairros planejados, né, eles procuram garantir um funcionamento eficiente para a população, né, para aquele local. Então, um bairro, para ser bem planejado, né, ele procura facilitar o convívio, facilitar a convivência, né, facilitar a infraestrutura de modo que tudo ali ocorra bem. E no quadrinho verde aí está falando de alguns exemplos de bairros planejados, né? Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, o bairro Vila Madalena, em São Paulo, o bairro Pampulha, em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte, o bairro Pampulha é um bairro planejado. Bairro São José, em Manaus, e entre outros. E, gente, apesar do planejamento acontecer inicialmente, é comum, né, um bairro crescer mais do que o esperado. E pode ser
que no meio disso, o planejamento, desse planejamento, o bairro vai crescendo, né? A população daquele bairro, algo sai como não foi planejado. Acontecem alguns problemas, né? Tanto de saneamento básico, né? De inundação, de poluição, né? Alguns problemas começam a ocorrer porque planejamos para tantas pessoas, 10 mil pessoas, de repente agora aqui tem 30 mil pessoas, né? Aí então começam a surgir os problemas. Isso não só em bairros, não só em nossa vida, não só em nossas atividades diárias, né? Mas em tudo. A gente planeja, precisamos planejar. Mas pode ser, né, que em algum momento algo não saia como planejado, né? Como o exemplo que eu dei agora há pouco da pandemia, não estava planejado, né? Mas aconteceu. Nos bairros que enfrentam problemas ocasionados pelo crescimento desordenado e pela falta de planejamento, é necessário buscar outras alternativas para diminuir os problemas, né? Igual nós estamos fazendo aqui, nós precisamos buscar outras alternativas. Vocês não podem ficar sem estudar, né? O conhecimento tem que chegar de alguma forma. Então agora nós estamos fazendo isso, né? Via online, via videoaula, né? Nós não podemos parar no meio do caminho. Teve uma pandemia, então vão todo mundo cruzar os braços. Não, nós vamos, né, procurar adequar a situação, né? As empresas, as pessoas estão trabalhando em casa, não podemos, né, simplesmente cruzar os braços e esperar passar, não. Nós precisamos, né, saber que meta eu quero chegar e para eu alcançar aquela meta, eu preciso mudar o meu planejamento. Mesmo que for preciso mudar o planejamento, não tem problema, né? O importante é que eu preciso chegar ao lugar. Então vamos lá. Todos podem sempre colaborar para a melhoria da qualidade de vida do local onde a gente vive ou a gente frequenta. Como que eu posso melhorar? Por exemplo, na nossa sala de aula. Todos vocês colaboram, né? De acordo com as regras, né? Com os combinados que nós colocamos na parede, que vocês foram citando no início do ano. Então todos vocês têm colaborado, né? Para a turma andar bem, né? E temos uma sala apropriada para um bom desenvolvimento. Então, olha aqui na página 70, no antes de seguir, está falando assim: ficar atento às notícias é uma forma de entender melhor a história do lugar em que vivemos. Leia a seguir o trecho de uma reportagem e conheça algumas características dos bairros planejados. As ruas são amplas, arborizadas, de curvas suaves, dispensando semáforos. As edificações combinam torres de escritórios com prédios de apartamentos e residências térreas, ou seja, residências, né, que não são apartamentos, casas. Áreas de serviço, comércio e alguns tipos de indústria compõem o cenário, substituindo muros e divisórias por cercas vivas, né, de plantas ornamentais. Parques e praças completam essa mini cidade onde a padaria e o jornaleiro estão sempre ao alcance de uma caminhada e a escola e o local de trabalho ficam próximos. Então olha que delícia de lugar, né? Um bairro bem planejado, né? Um bairro bonito, com semáforos, bem arborizado, com ruas amplas, né? De curvas suaves, parece ser um bairro bem planejado. Então aqui no quadro está falando para você fazer uma representação deste bairro descrito na reportagem. Você pode desenhar ou utilizar recortes de imagens retiradas de revistas ou na internet para fazer a montagem. Então você vai desenhar, né, ou fazer um recorte aqui sobre este bairro. Um bairro bem planejado, bem arborizado, com ruas amplas, né? O jornaleiro, a padaria, né, sempre perto, o local de trabalho perto, né, da escola. Um bairro bem planejado. Página 71. Baseado no fragmento da reportagem anterior, escreva um novo trecho, adequando como se o bairro representado não fosse planejado. Então, você vai escrever um novo trecho aqui, diferente, como se fosse tudo ao contrário. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, as ruas são amplas, arborizadas de curvas suaves. Aí você pode começar falando, né? Ruas são estreitas, sem árvores, né? E de muitas curvas. Não tem semáforo, né? Aí você pode colocar, completando aí, não precisa de ser o texto todo, tá bom? Você pode pegar uma ou duas frases para mudar aí um trecho da reportagem, né? Eu coloquei assim: as ruas são sem asfalto, o bairro não tem saneamento básico,
não tem iluminação pública, o bairro está sem coleta de lixo e os moradores jogam lixos pelas ruas, trazendo poluição para este bairro. É o exemplo, né, do jeito que eu coloquei. Questão 11, da página 71. Os bairros da atualidade são planejados na tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Leia as frases a seguir e pinte somente aquelas que apresentam elementos do planejamento, que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui no primeiro quadrinho, a escola e o local de trabalho ficam nas proximidades. Sim, eu posso colorir isso, este quadrinho, né, porque facilita, né, o deslocamento da escola, né? Os pais deixam as crianças na escola e vão para o local de trabalho. Então, no primeiro quadrinho eu posso colorir. Segundo, os bairros ficam distantes do centro das cidades, dificultando os transportes. Não posso colorir, né? Porque se o bairro está distante, também o transporte, né, dificulta para chegar no local de trabalho, não foi planejado aquele local, né? Não é um bairro, né, um lugar tão bem planejado. Terceiro quadrinho. As ruas são amplas, arborizadas de curvas suaves. Sim, posso colorir o terceiro quadrinho também. Aqui embaixo, o quadrinho de baixo. Os semáforos não são necessários. Este eu não posso colorir, né? A gente precisa de semáforo, né, para melhorar o trânsito do bairro, do local, e aumentar a segurança das pessoas. O próximo quadrinho. Os bairros não terão comércio nem indústrias, apenas residências. Não posso colorir. A gente precisa de comércios, né? Para poder comprar as coisas. Eu preciso de uma padaria, preciso de uma farmácia, preciso de um supermercado, né? Então, um bairro sem comércio não é um bairro que foi planejado, né? Não tá legal para a sobrevivência das pessoas. E o último quadrinho. A falta de segurança é um dos problemas deste bairro. Não. O ideal seria, né, um bairro, né, com a guarda municipal, né, sempre rondando, né, fazendo as rondas necessárias. O local, né, que tem uma companhia da polícia militar, né, para quando a população precisar, né, e um bairro que traga segurança para as pessoas. Aí, a página 72 está falando sobre o bairro da escola. A escola é muito importante para a aprendizagem e para a convivência das crianças. Existem escolas nas cidades, nas vilas, no campo, nas comunidades indígenas, etc. Em uma mesma localidade pode existir muitas escolas, por isso é importante saber a localização da sua. Preencha a ficha a seguir com os dados referentes à escola onde você estuda. Então, eu trouxe aqui preenchido para vocês e vocês vão preencher aí. Nome da escola, Colégio Cristão Crescer. Rua, Avenida, Rua Apatita. Número 134, 134. Bairro Candelária. CEP 31.510.190. Lembra o CEP? Código de endereçamento postal, né? Caiu na última prova de história, né? Para facilitar a localização do endereço. Então, é 31.510.190, da Rua Patita. Cidade, Belo Horizonte, Estado, Minas Gerais. Então, nossa aula de história de hoje vai ficar por aqui, tá bom? E de ir para casa, você vai fazer para mim a página 75. A página 75 é sobre o bairro Candelária. Então, você vai pesquisar na internet, junto com a sua família, né, para você responder as questões da página 75, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo. Até a nossa próxima aula.